Capítulo 14. Honrando nossas emoções. Quando falamos sobre isso, em teoria, não parece tão difícil diminuir ou eliminar nosso nível de apego a algo, certo? Se nos encontramos em uma situação nada saudável, nos afastamos. Se não conseguimos alcançar um objetivo, tentamos novamente. Se queremos fazer uma mudança, avançamos com a nossa transformação. Não há necessidade de complicar nada. Basta manter a simplicidade, indo de uma interação a outra, sem ficar muito apegado a qualquer resultado. Mas na vida, isso quase nunca acontece dessa forma. Isso ocorre porque somos humanos, não robôs sem coração. As nossas emoções vêm à tona e no início sentimos dor quando tentamos reduzir nossa dependência de coisas exteriores a nós mesmos. Aquelas coisas às quais estamos muito apegados. Portanto, a questão é: como lidar com as emoções que surgem no caminho? É importante ter em mente que nossas emoções são reais e não devem ser ignoradas como se não existissem, ou descartadas como se não tivessem valor. As emoções criam a mais autêntica âncora que temos. Todo o espectro de emoções, ou seja, o medo, o amor, o ciúme, a insegurança, a raiva, a alegria, é muito real. Mas o problema é que o desencadeador dessas emoções pode não ser real. A esta altura, você provavelmente já é capaz de compreender como isso pode ser verdade. As emoções nos ajudam a nos comunicar. Sem a capacidade de expressar o que estamos sentindo e de reconhecer como os outros se sentem, estaríamos em desvantagem. Vejamos o exemplo do meu filho Alejandro, que foi diagnosticado com autismo altamente funcional. Estamos ensinando a ele como expressar suas emoções, para que possamos saber o que ele está sentindo e para que ele possa interpretar o que os outros estão sentindo. Uma das ferramentas que usamos é um urso de pelúcia, presente de sua tia, que mostra as diferentes emoções. Também estamos lhe ensinando as palavras que acompanham cada emoção. Este é o uso mais básico do conhecimento, e é necessário que cada um de nós aprenda isso ao longo da vida, o mais cedo possível, para que possa expressar sua autoimagem e transmitir seus desejos dentro do sonho do planeta. Alguns de nós, como minha filha Audrey, são realmente bons em compartilhar o que experimentam emocionalmente. Outros não são tão bons ainda, como Alejandro. Ainda assim, a emoção está presente com ou sem um rótulo, com ou sem expressão facial. A emoção é verdadeira. Mais uma vez, o que estamos vivenciando é real, mas o que desencadeou o sentimento poderia ter como base uma ilusão ou uma distorção. Eis um exemplo. Estou segurando meu filho recém-nascido, Alejandro, em meus braços e estou imbuído de felicidade. Não penso em nada, estou apenas deixando que o momento me absorva. A emoção é real, o momento é real. Não criei uma história na minha mente. Então, digamos que, enquanto estou segurando ele, um pensamento surge em minha cabeça. E se eu perdê-lo? De repente, essa ilusão, essa insegurança, esse medo foram introduzidos em mim. Essa pequena semente de medo se instala e, como estou completamente exposto à emoção, sinto que o medo de perder meu filho me envolve. Vou de um momento de completa felicidade até um momento de puro terror. O gatilho foi uma ilusão, mas mesmo assim, senti as emoções. As nossas emoções, independentemente dos gatilhos,
são expressões de nós mesmos. Estas são as perguntas importantes a serem feitas. Será que estamos cientes dos gatilhos? Sabemos se o gatilho está baseado na realidade ou em informações equivocadas? O gatilho está baseado em um apego a uma determinada crença ou expectativa? Sempre que estou chateado, sei que algo que considero verdade foi colocado à prova. Olho para esse compromisso por dentro e por fora e pergunto a mim mesmo: trata-se de um compromisso baseado na verdade ou na ilusão? Se me vejo muito apegado a esse compromisso, pode ser que eu acabe usando muito da minha energia para mantê-lo vivo. Se eu tiver que lutar com unhas e dentes para dar algo à vida, não pode ser nada muito sólido, pode? Se eu me tornar cético, é porque estou dando a mim mesmo uma opção para mais uma vez acreditar ou não nesse compromisso. Emoções desconfortáveis são como alarmes de carros. Nos avisam de que há um problema a ser observado, uma ferida a ser tratada, permitindo assim que possamos ver nossa própria verdade. Sempre que uma emoção é desencadeada, é um momento oportuno para fazer perguntas como: do que se trata? Qual é o compromisso que está no centro da questão? Qual apego está ameaçado por ele? Será que realmente acredito nisso? É importante? Responder a essas perguntas nos dá a oportunidade de examinar nossas crenças e de optar por continuar a acreditar ou não. Honramos nossas emoções ao percebermos que elas são uma expressão de como nos sentimos e do que estamos passando. Olhamos para o que desencadeou as emoções enquanto ainda nos permitimos simplesmente sentir. Também honramos nossas emoções ao termos a consciência de que elas podem ter sido desencadeadas por algo não baseado na verdade. Portanto, usamos as emoções como uma ferramenta de transformação, uma vez que elas expõem completamente qualquer compromisso que tenha estado escondido sob a superfície. Sou grato às minhas emoções por me dizerem a minha verdade, pois é só pela exposição possibilitada por elas que recuperamos o poder de escolher entre continuar a concordar ou abandonar, dissipando a névoa do meu reflexo. Quando me olho no espelho, me vejo da seguinte forma: eu sou Miguel, um tolteca, um nagual, um mexicano-americano, um americano, um mestiço, um marido, um pai, um escritor, e assim por diante. Quando me vejo pelas regras dos meus apegos, esta é a lista de autodefinições que eu poderia usar como modelos condicionais para a autoaceitação. Onde existem condições para o amor próprio, a minha percepção está sendo controlada pela interiorização ou pelo fanatismo. No entanto, sem os apegos, todo e qualquer desses rótulos é apenas uma definição para a qual posso escolher dizer sim ou não, como parte da minha identidade. Posso simplesmente escolher uma dessas identificações como a preferência através da qual quero me envolver na vida no momento. Minha consciência me dá a oportunidade de ver o reflexo de como eu sou neste momento. O espelho está refletindo a minha verdade, um corpo físico que é um símbolo vazio, muito parecido com as palavras da lista acima, cuja definição de si é dependente dos meus compromissos. Mesmo sem definições, ainda está refletindo um ser vivo com todo o potencial para ir em qualquer direção. Independente do nome que damos a ele, até mesmo um nome como eu autêntico, ele simplesmente reflete a vida.
Ao olhar no espelho nítido, sem os filtros do meu sistema de crenças, o espelho enevoado, percebo a vida como eu sou. O espelho nítido é a consciência que reflete o pleno potencial de vida. O modo como defino a mim mesmo e as coisas para que digo sim ou não, a execução da minha intenção, são da minha escolha. Se eu decidir, posso chamar essa consciência de eu autêntico, que é a representação da vida na forma deste corpo. Seja qual for minha escolha, eu me vejo exatamente como sou. Imagine olhar no espelho e se ver exatamente do jeito que você é neste exato momento, sem autocrítica. Talvez se torne consciente de que há algo sobre você que está interferindo na sua saúde física ou emocional. Essa é a verdade do seu corpo agora. Quando olha em um espelho nítido, você não faz uma autocrítica com base nessa verdade, nem precisa se identificar como alguém que não está saudável de alguma forma. Você simplesmente olha para si mesmo como quem você é neste exato momento. Agora, em se tratando de amor próprio, você pode optar por tomar uma medida com base na sua percepção, que neste caso é ver a verdade da condição de sua saúde. Essa medida não é uma condição que você se estipula para obter o amor próprio, pois você ama a si mesmo por quem é neste momento. O fato de você fazer ou não uma mudança não tem nenhuma relação com esse amor. Não se trata de complacência, uma vez que você está efetivamente fazendo uma escolha e essa escolha é a ação de sua intenção, de seu potencial pleno. Existem 360 graus de possibilidades ao seu redor. Este ponto, este agora, é o seu potencial. Avançar em qualquer direção é fazer uma escolha, ou seja, você diz sim para algo e não para todo o resto. Isso é verdade, independente de você estar ciente das possibilidades infinitas presentes em cada momento. Como foi dito ao longo destas páginas, quanto mais apegado a algo você estiver, mais obscurecida e estreita estará sua visão. Às vezes, até a ponto de achar que existe apenas uma forma de agir. O apego a uma crença interrompe sua capacidade de ver além de uma possibilidade. Portanto, quando faz escolhas para abandonar os apegos que não funcionam mais para você, suas opções parecem crescer e se expandir. Mas o que você está realmente fazendo é aumentar a perspectiva, uma vez que todas as possibilidades estão lá o tempo todo, reivindicando nosso poder e conquistando nossa liberdade. Como mencionei na introdução, minha avó foi minha primeira professora nos caminhos da nossa tradição, e foi com ela que aprendi a arquitetar minha mente e a confiar em meu coração, o que me permitiu que a inspiração fluísse através de mim. Minha avó também me ensinou o poder da fé, especialmente em Deus, a quem ela acreditava suas habilidades como curandeira. Em seus últimos anos, ela começou a acordar às 3 horas da manhã para rezar e meditar com seu rosário e sua vela. Em seguida, dava início aos procedimentos de cura, ao trabalho e às consultas com os necessitados ao longo do dia. Quando terminei a faculdade, meu pai tornou-se professor de nossas tradições. Valendo-me da orientação dele, enfrentei todos os apegos que eu tinha criado ao longo da vida, abandonando-os até que todas as minhas feridas estivessem dolorosamente expostas. Assim, fui capaz de me curar da dor que eu mesmo criei. Não é fácil abandonar os apegos, principalmente quando as coisas que acreditamos sobre nós mesmos
Mesmo aquelas que nos causam dor, proporcionam uma zona de conforto familiar. Quando colocamos a nossa presunção no conhecimento e este é removido, o choque é muito duro. Afinal, através do processo continuado e autêntico de liberação de nossos apegos, descobrimos que ser quem somos não requer justificativa para nos aceitarmos. Essa percepção é muito poderosa, pois é como largar o corrimão quando se tem certeza de que está livre de qualquer perigo de queda. Na época, meu pai estava passando um tempo na cidade de Oceanside, em San Diego, na Califórnia, e minha avó estava lá para uma visita. Sempre à procura de oportunidades para dar uma lição, meu pai identificou uma naquele momento. Miguel, disse ele para mim, sua avó está com medo da morte. Ajude-a a livrar-se desse medo. Olhei para o meu pai com espanto. Minha avó voltou-se para mim e ergueu as sobrancelhas como que para dizer: Ah, é mesmo? Engoli em seco. Eu não queria fazer aquilo. Miguel, ajude sua avó. Diga a ela por que não tem problema deixar o medo de lado. Eu me levantei imediatamente e, conforme minha avó havia me ensinado há muitos anos, limpei minha mente para que eu pudesse agir e falar sem apego aos meus pensamentos. Minha tarefa era ajudá-la a abandonar o apego final. Nível 1. O eu autêntico. Guiei sua cadeira de rodas até o espelho grande do corredor. Vovó, olhe para si mesma no espelho. Você é bonita. Você é maravilhosa. Você é a pessoa mais apaixonada, mais inteligente e mais resistente que já conheci. Imagine tudo o que você presume ser verdadeiro, como sua família, seus filhos, sua Bíblia, seu rosário, seu incenso, suas velas. Você tem fé em todas essas coisas e essa mesma fé lhe permite realizar milagres para os outros. Você pode ter dito que foi Deus quem curou as pessoas. E apesar disso ainda ser verdade, também é verdade que sua fé lhe permitiu realizar isso. A sua fé é tão forte que tudo em que você acredita ganha vida cada vez que você respira. É o seu apego a esta forma física, para a qual você dá vida, que a impede de querer abandoná-la. Olhe nesse espelho, vovó, e imagine todas essas coisas que você tanto preza ao seu redor. Sua fé é tão forte que você coloca a Sarita em cada uma delas. Da mesma forma que você dá vida aos seus pensamentos, às suas crenças e aos seus ideais, essas coisas estão vivas por sua causa. Já é hora de pegar de volta essa sua energia que se encontra nessas coisas e livrar-se de seus apegos a elas. Abandone o medo do que você é sem elas e do que elas são sem você. Quando recuperar o seu poder que se encontra nessas coisas, você não vai mais se identificar por elas. Depois haverá apenas você. Você e sua imagem de Sarita, seu corpo. Quando estiver pronta para abandonar esse apego final, você vai morrer em paz. Madre Sarita me beijou e, em seguida, assentiu com a cabeça. Faleceu cerca de 1 mês e meio depois. Viveu até os 98 anos e estava sempre ajudando os outros. Meu amor e gratidão a ela vão sempre estar comigo. Embora não estejamos falando da morte literal aqui, uma vez que o que está em discussão é a possibilidade de deixar de lado nossos apegos, estamos falando sobre a morte em potencial do modo como identificamos a nós mesmos. Ou seja, as coisas que amamos,
o conhecimento que temos, as ideias que criamos. Tudo o que prezamos está vivo dentro de nós, por causa da energia que lhe damos por meio de nossos apegos. Para nós, é mais fácil atribuir um poder a algo externo do que ver que nós somos o poder que dá vida a coisas do nosso mundo. Somos os únicos responsáveis por nós mesmos e pela nossa realidade. Somos os criadores do nosso sonho. É por isso que a nossa autocrítica é tão forte e viva, com uma força que pode nos deter e nos enraizar no passado. E nós demos aos nossos narradores este poder. Felizmente, não temos que morrer para reivindicá-lo. Independente dos apegos que nos sobrecarregam, cada um de nós tem a liberdade de viver a vida ao máximo a qualquer momento. O campo de possibilidades aguarda o nosso próximo passo, e podemos dar esse passo confiantes em nossa capacidade de fazê-lo. Quando temos consciência e vemos a verdade do potencial infinito, esta é a liberdade final.